Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Uma dúvida muito presente: os Estados Unidos comove ou comovem? Os Estados Unidos comove ou comovem? Vamos pensar no verbo no plural ou no singular? Singular ou plural? E agora, muito bem, vamos aprender e não apenas memorizar. Nós precisamos da concentração no determinante, a palavra, o termo os aqui. Quando linguisticamente encontramos os, claro, nós temos então essa referência a quê? Ao plural. Então, neste caso, nós vamos obedecer, não é porque, é apenas um nome próprio, não, muito mais do que isso. Nós temos que observar o determinante. Aliás, expressão muito comum, né? Há pouco passamos pelas eleições norte-americanas, ou seja, os Estados Unidos comovem. É assim, então, com o uso do plural. Então, os Estados Unidos investem, os Estados Unidos sabem, os Estados Unidos pesquisam. É muito comum também nós percebermos a ausência do determinante nas manchetes. As redações jornalísticas, por vezes, em muitos momentos, retiram aqui o nosso artigo definido masculino no plural, o artigo definido no plural aqui. E aí fica sempre essa história, né? Estados Unidos quer ou querem, os Estados Unidos querem. Repito, os Estados Unidos precisam, os Estados Unidos querem. Aliás, na pronúncia, quando se está ali, por exemplo, em um bate-papo, numa exposição, em uma pesquisa, ao usar então o nome da nação, nós devemos, aqui no Brasil, aos falantes da nossa língua portuguesa, devemos pronunciar com o os, tá? Os Estados Unidos buscam, os Estados Unidos querem. Perfeito. E aí depois, então, depois de nós chegarmos a este ponto sobre o plural, lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é @diogoarraes, é muito interessante nós descobrirmos, né? Podemos assim dizer, uma palavra nova em nossa língua, a quem ainda não conhece, a palavra estadunidense, desta forma mesmo. Você pode consultar tanto no vocabulário ortográfico da nossa língua portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras, um documento muito importante da nossa língua, você encontrará a expressão estadunidense, como também nós encontramos nos registros oficiais, encontramos estadunidense. O curioso é que no aulete da língua portuguesa não há esta forma aqui, estadunidense, mas encontramos no vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Existem as duas formas. Esta é a questão. Estadunidense e estadunidense. Percebemos então aqui que com o tempo houve esta natural aglutinação, esta mistura tão comum na nossa língua portuguesa. Percebemos, por exemplo, com a expressão planalto, né? Percebemos esta mistura, aglutinação. Você pode buscar um pouco mais também de leitura sobre o fenômeno muito comum, tá? A aglutinação. Bom, então temos aqui estadunidense dessa forma, estadunidense, que é um adjetivo relativo ao cidadão que provém dos Estados Unidos. Veja, ó, o cidadão que provém dos Estados Unidos, Veja a presença, então, frequente, a existência, mais uma vez, do determinante no plural. Agora, é muito comum, talvez mais comum ainda, nem estadunidense, nem estadunidense, há um número, digamos, grande, expressivo aqui de caracteres, muitos preferem até colocar a expressão que os americanos. Veja que a ideia da economia, né, muitos preferem apenas a palavra os americanos. Bom, mas quando se usa então a expressão americanos, podemos pensar nos americanos daqui do sul, americanos, por exemplo, os canadenses seriam... Não. Então, a ideia, em muitos momentos da imprensa, quando se usa a expressão americanos, está no uso de norte-americano. E aí vem uma questão muito importante sobre o norte-americano. A expressão norte-americano deve fazer o uso de hífen, veja como é, e o plural de norte-americano apenas no segundo elemento. Então, nós temos os votos
a concordância, a pronúncia toda no plural, isso é muito importante. Os votos norte-americanos mostraram, e aí temos as reticências, mostraram os votos norte-americanos. Então, o plural apenas no segundo elemento, isso é muito importante. Latino-americanos, norte-americanos, mas lembrando, você pode enriquecer o seu vocabulário por meio da existência, sabendo da existência de estadunidense e estadunidense. Interessante, né, o termo? É muito interessante esta relação. Vamos à frente, então, depois de muita leitura. O que temos aqui? O que temos aqui agora nesta parte da nossa mini aula de hoje, e mais este episódio aqui do canal Mesma Língua, uma verdadeira e maluca mania dos tempos digitais. Que mania é esta dos tempos digitais? A mania do danado do particípio, o particípio em muitas expressões. Podemos também colocar que há uma tendência na nossa língua à apassivação, à voz analítica, a chamada apassivação de tudo quanto é verbo. Bom, sem usar termos técnicos, vamos direto a um ponto que é o seguinte. Essa história de hoje em dia usarmos o brasileirismo, a locução que começa aqui com o verbo ir, um verbo e logo depois a expressão no particípio. Eu vou dar uma olhada, olha, há alguns dias eu vi um sujeito que simplesmente usou a expressão eu vou dar uma nadada pra relaxar. Bom, tudo bem que na situação da informalidade sim, mas não era uma situação informal. Dar apenas uma nadada para relaxar. Provavelmente você já tem ouvido isso também. Eu vou dar uma olhada para dar uma pesquisada, para dar uma comprada. Veja, pode excluir. Vamos repensar. Vamos repensar que este tipo de situação não é uma situação nada elegante. Daí, lembre-se de que você pode discutir um pouco mais comigo lá no Instagram, o endereço é @DiogoArraes, ou fazer parte do meu clube também, no Clube Arraes, com uma série de atividades semanais. Então, não é essa história de eu vou dar apenas uma pesquisada, vou dar apenas uma nadada. Fuja disso. O que a pessoa vai fazer? E tudo isso daqui, ó, toda essa expressão pode ser resumida apenas com isso aqui, ó. Eu pesquisarei. Não é economia? Clareza? Sim, mas alguém pode usar assim, Diogo, podemos usar apenas eu vou pesquisar. Podemos também. Nós vamos pesquisar, eu vou pesquisar, ela vai pesquisar. Sim, qual o problema? Não há problema nenhum. É possível também aqui este tipo de locução. A crítica é em relação ao exagero disso. Tudo agora é vou indo, vou dizer, vou falar, vou... Não, e, aliás, elimine essa história de vou indo. Então, eu pesquisarei, eu buscarei, eu vou pesquisarei, não vou dar uma pesquisada. Muito cuidado com esta apassivação. E quando falamos de apassivação, por exemplo, nós temos a casa está sendo vendida. Ele havia falado, fulano tinha notado. Isso existe a voz passiva, existe o particípio do verbo finalizados em ado, ido, que possivelmente podem se transformar também em expressões de caracterização, expressões adjetivas. Mas cuidado com isso, porque é uma moda, isso é uma mania, uma bobagem. Perfeito? Vamos então agora ao nosso último ponto. O nosso último ponto do vídeo é que você pode se inscrever gratuitamente em um canal sobre os direitos do cidadão, chamado A Vida dos Direitos. E um outro ponto também bem interessante é que se você quiser, a vida dos direitos, se você quiser praticar a leitura, conhece alguém com dificuldade em leitura, conhece alguém com dificuldade em criatividade, criar textos, escrita, compreensão textual, gramática, a parte gramatical, quer aprender um pouco mais sobre gramática, treinando todas as semanas, tendo um contato comigo, perfeito, basta você enviar mensagem para contato@arraescursos.com.br. Vou deixar todas as informações aqui na legenda. Quero agradecer muito a você, muito obrigado. Espero que tenha curtido. Tchau, tchau.